Muito obrigado. Bom, eu venho falar de inteligência artificial, mas eu acho que depois do excelente debate de ontem, eu acho que não vão aprender nada comigo, mas vão só apenas ser 10 minutos. O Pedro passou-me este desafio. Eu vinha hoje aqui falar, como vocês todos sabem, o congresso é sobre a inteligência artificial, e falar um pouco como é que nós, em termos de audiovisuais na Click and Play, trabalhámos para que isto funcionasse de uma forma bastante interessante. A primeira coisa é corremos riscos. O Pedro disse-me logo, bom, isto é para correr riscos, não há, a inteligência artificial ainda está nos seus, não direi nos primeiros passos, mas ainda há muita coisa a acontecer e, portanto, para terem uma ideia, há ferramentas que nós usamos para construir este congresso, para construir os audiovisuais deste congresso, que há 3 meses atrás ainda não existiam. Portanto, isto foi um grande risco, nem tudo funcionou a 100%, mas eu acho que o resultado foi bastante bom. Eu tenho falado algumas vezes sobre inteligência artificial e as pessoas dividem-se, acho que na vida, em 2 tipos de pessoas. As que fazem e as que não fazem. E há aqui um problema, que é, falar é muito fácil, quando nós temos que fazer algo muito específico, é que se torna mesmo muito mais complicado e muito mais difícil. E foi isso que aconteceu. E agora fala-se muito dos prompts, e os prompts, que quer dizer comandar, tem a ver com os comandos de programação, é que são, no fundo, a arte disto tudo e é quase uma nova ciência para conseguirmos chegar aos resultados que pretendemos. E isso é que foi a grande dificuldade. E para isso é preciso saber, muitas das vezes, como é que as coisas funcionam. Bom, nós somos todos jovens aqui, mas antigamente havia umas televisões assim, de raios catódicos, e que de vez em quando avariavam. E depois ia lá um técnico a casa e dava uma pancada e aquilo funcionava. Não sei se lembram disso. E eu conheci um. E esse técnico ia lá à casa e levava sempre 20 contos, que era a moeda antiga, 20 contos e 5 escudos. Pá, eu nunca percebi porque é que eram os 5 escudos. E ele dizia, olha, os 5 escudos é pela pancada. E os 20 contos era para saber onde dava a pancada. Portanto, aqui é um bocado isto. O prompt, nós temos que saber como dar a pancada. Porque escrever é fácil, são os tais 5 escudos. E, portanto, essa que foi a dificuldade. Como nós vivemos numa economia global e num capitalismo, também não há inteligência grátis, e ainda por cima, todo o processo. E quando aqui processo quer dizer 2 coisas, é o processo matemático e informático, e o processo de construção disto tudo é bastante lento. E é bastante lento porquê? Porque implica que se consuma muitos recursos tecnológicos, muito CPU, muito GPU, e, portanto, como nós não temos essa possibilidade, muitas das vezes, de ter grandes computadores disponíveis, já existe, por exemplo, a Google já o faz, construiu uma ferramenta de colaboração que não oferece e que cobra por isso. Portanto, já começa a haver negócio também à volta da inteligência artificial, porque nós não temos computadores, mas a Google diz assim, ok, nós temos computadores de alta performance, vocês podem usar uma parte dos nossos processadores para, assim, construir as vossas inteligências artificiais. Isto já é tão grande um negócio que há uma marca que não sei se vocês já ouviram falar, mas quem gosta muito de jogos, se calhar já conhece há muitos anos, que é a NVIDIA. A NVIDIA cresceu em 5 anos 500%. Portanto, a NVIDIA foca-se essencialmente na construção de placas digitais, de placas de vídeo, onde são usadas essencialmente na inteligência artificial. A Tesla foi das primeiras marcas a adotar a NVIDIA para fazer a aprendizagem das câmaras para o seu mecanismo de condução automática, mas a NVIDIA, portanto, tem sido a marca líder na construção e no design de novas tecnologias nesta área. E, portanto, já é tão interessante que já é a 6ª maior empresa do mundo, ou seja, já à frente do Facebook, e em cima temos as habituais Amazon, Alphabet, um país, que não é uma empresa, né? A Microsoft e a Apple. Mas o que é interessante é que também já há alguma regulação. E nós tivemos aqui um caso muito giro.
foi aqui do Olá, Poiares Maduro. Meu nome é Miguel Poiares Maduro e este vídeo foi feito com inteligência artificial. E esta não é a minha voz. Sou diretor da Global Law School da Universidade Católica de Lisboa e professor da Escola de Governo do Instituto Universitário Europeu de Florença. E vou estar ao vivo no Congresso da APAF no dia 30 de novembro à tarde na sessão. Debate sobre as principais escolhas do país. Conseguimos mudar o que temos de mudar. Portanto, quem assistiu ao trabalho de pré-promoção do evento viu que nós todos fizemos esta brincadeira com todos os oradores. Acontece que, com o caso do Miguel, tivemos esta mensagem, que é o próprio sistema detectou que era uma celebridade e, portanto, não poderíamos fazer isto sem a autorização dele. E tivemos mesmo que fazer uma autorização vídeo com o Miguel a permitir que a imagem dele fosse usada para criarmos uma manipulação. I, Miguel Poiares Maduro, hereby declare that I authorize AGN to use the footage of me to build the AGN avatar and use it in my AGN account for the purposes of the APVT Congress. Pronto. Ou seja, isto felizmente que acontece porque nós estamos a usar isto de uma forma muito engraçada, que é fazer a promoção de um congresso, mas como é óbvio ela pode ser usada de formas que poderão não ser tão interessantes e não tão lúdicas. Portanto, o existir alguma regulação começa a ser bom. Bom, mas como é que fizemos então a imagem do nosso congresso? Primeira ponte, temos uma ponte do futuro, que era a ponte de Dom Luís, mas, enfim, muito estilizada. Esta imagem foi criada 100% com inteligência artificial. E lá está a questão do prompt. Depois de muitas tentativas, esta foi a mensagem que tivemos que dizer, neste caso ao Midjourney, para que funcione. Aliás, a Natália falava disto ontem, que era a tal ferramenta um pouco mais complexa, que implica ter o Discord. Foi esta a mensagem que tivemos que escrever para desenhar a ponte. Depois também tivemos o logotipo do Congresso, que é este, não é? Foi também desenhado 100% por inteligência artificial. E este foi mais complexo, ou seja, nós tivemos muitas tentativas, portanto, isto foram dezenas e dezenas, aliás, havia mais, mas para isto ser mais curto, isto foi para aí o triplo disto, tivemos tentativas para conseguir encontrar o logo. Portanto, o briefing do Pedro era, queríamos mostrar que a inteligência artificial, isto de uma forma abstrata, que a inteligência artificial era uma porta para o futuro, portanto o resultado foi este, depois apenas adaptámos um pouco às cores da APAVT. E a mensagem que lá conseguimos depois, o prompt de muitas tentativas, foi exatamente este. Portanto, isto implica andar para trás e para a frente até se conseguir encontrar o texto certo para que a inteligência artificial entenda. Eu no final tenho uma coisa muito curiosa para vocês verem, portanto, antes de irem comer. Com o Frederico Costa, por exemplo, temos esta imagem que foi usada no tal vídeo promocional, mas a imagem que nos chegou foi esta. Bom, a camisa azul era algo mais ou menos fácil de alterar, não é nada de novo. Mas na fotografia ele não tinha braços. Ele tem braços, mas na fotografia não tinha. Portanto, utilizamos também uma nova tecnologia muito recente do Photoshop, que é o Generative Fill, e vou-vos mostrar como é que fizemos. Vou chegar mais para aqui. Vêem, isto é lento. Está acelerado. E, portanto, eu apenas tive que escrever que é arms crossed. E ele depois até nos dá 3 hipóteses. Depois podia pedir mais. Mas dá-me 3 hipóteses de braços cruzados. Depois tivemos um outro desafio ainda maior, que era, no vídeo da apresentação, não sei se repararam, havia o logotipo da APAVT espalhado por vários locais. Poderão dizer assim, bom, mas esta questão de ter logotipos a mexer com a imagem, etc., já existe há muitos anos. Sim, existe. O que não existe, ou pelo menos existia, mas com uma tecnologia de Hollywood muito complexa, muito lenta, etc., era adaptar um logotipo, uma imagem, seja o que for, e essa imagem obedecer à mudança geométrica
do material em que é aplicado. Por exemplo, aqui o caso do ombro da bailarina, reparem, o logotipo está a obedecer ao ombro e depois também funciona com movimento, ou seja, o logotipo adapta-se, tal como a tatuagem, tal como este aqui, se repararem, a sombra da janela, etc., é respeitada, e aqui a curvatura do avião, do logotipo da APAFT, também é respeitada. Ou seja, não é só encaixar ali a imagem, é ela também se adaptar à superfície. Depois tivemos ainda um outro desafio, ainda mais difícil, que era... Foi aqui uma grande guerra com o Pedro, que o Pedro não gosta muito de se ver e eu compreendo. Pronto, tínhamos aqui o antes e depois. Portanto, eu pegando uma imagem de stock footage de um piloto, né, de avião, esta é uma imagem normal, e depois o desafio foi transformar ele no Pedro. 22 anos depois regressamos com alegria à cidade do Porto. Aqui está Bem-vindos ao 48º Congresso APAFT. Bem-vindos ao universo da inteligência artificial. Ela pareceu ligeiramente ratada, mas não está. Foi aqui da transmissão. Pronto, isto foi o antes e foi o depois. Como é que nós chegamos aqui? Tivemos que ensinar o AI. Então, primeiro, dissemos quem era a personagem, o Pedro, e depois dizíamos que este senhor, à direita, tinha que passar a ser o Pedro. Isto usámos, mais uma vez, o Google Collaborator. Aqui já tivemos que usar a linguagem de programação, neste caso o Python. E ainda por cima usámos um computador de última geração da Apple, com o novo processador M3 Max. E não vos vou amassar com isto está acelerado 1000 vezes, se não estou em erro. Portanto, nós introduzimos a imagem do Pedro, ali em cima, um JPEG, introduzimos a imagem do capitão do avião e passado não sei quanto tempo e não sei quantas linhas de código, conseguimos ter a imagem. Demorou cerca de 50 minutos só para fazer isto. Mas só fez uma parte, que foi trocar a cara. Mas depois tivemos outro problema. O Pedro disse, bom Nuno, mas isto não sou eu. Isto era eu há 30 anos atrás. Então usámos outra tecnologia de AI, que é também muito recente, que é a capacidade de criar AI masks, portanto máscaras automáticas, que foi esta, ou seja, dissemos apenas, olha, isto é a cara da personagem, não foi preciso ter muito rigor, ele detectou logo a cara da personagem e depois dissemos, bom, agora aprende lá em movimento como é que isto acontece. Pronto, e neste processo ele estava a aprender o que era a cara do Pedro. Isto porquê? Porque agora queríamos de alguma forma mexer só apenas na imagem ou na cara do Pedro. E pusemos ali algumas rugas e alguma... Pronto, só para ficar aqui um bocadinho mais... Oh Pedro, desculpa estar a expor-te assim, eu sei que o Pedro não gosta muito, é para o bem do evento. Mas depois o Pedro disse, pá, mas o meu cabelo é mais branco. Pronto, vamos fazer outra máscara. E fizemos uma máscara no cabelo. Só para escolher o cabelo do Pedro. E usámos o mesmo processo, ali alguma difusão, só para tornar a coisa mais real. E, mais uma vez, o Magic Mask foi fazer um tracking apenas dos cabelos do Pedro. Pronto, já tínhamos o Pedro ali com algumas rugas, etc. Mas o cabelo ainda era bastante preto. E depois acrescentámos mais um node e fomos então a clarear um bocado. Estão a ver? Pronto, ficou mais grisalho. Então já tínhamos isto, já tínhamos o Pedro grisalho, já tínhamos o Pedro um bocadinho, portanto passou dos 20 para os 35, que é o que está agora, mas não falava. Pronto. Então passámos a outro processo da AI, que era o voice cloning. E precisávamos de um elemento de aprendizagem. E como o Pedro andava muito ocupado e não me apetecia chateá-lo para ir lá ao estúdio, pegando num discurso do ano passado do Congresso, precisava de 180 segundos, mas vamos só ouvir um bocadinho, para que a inteligência artificial aprendesse o jeito como o Pedro fala, o timbre, o passamento, o tom e tudo. Caros amigos congressistas, fazer o tema do nosso Congresso. Vivemos há demasiado tempo envoltos numa onda de analistas e comentadores. Pronto, isto depois era mais segundos, mas isto foi a voz que usámos do Congresso do ano passado para o AI aprender. E, portanto, carregámos o som para dentro
do sistema e ele foi aprender a voz do Pedro. Mais uma vez, o AI vai, tal como aconteceu com a imagem, tentar perceber todos os pormenores, todas as nuances. Reparem que ali temos que confirmar que tenho autorização do Pedro. Eu não tinha, mas estou perdoado. Pronto, então tivemos a voz do Pedro. E a seguir, tínhamos que escrever o texto. E o texto era este: 20 anos depois, regressamos com alegria à cidade do Porto, bem-vindos ao 48º Congresso. APAVT, veem como é que está escrito, ou seja, por vezes é preciso escrever mal para ficar bem. Bem-vindos ao universo da inteligência artificial. Vamos então lembrar, o input era este. Caros amigos congressistas, fazer o tema do nosso congresso. Vivemos há demasiado tempo envoltos numa onda de analistas e comentadores. Pronto, a inteligência artificial aprendeu isto e a partir daqui nós escrevemos o que quisermos. Neste caso foi aquele texto. 22 anos depois regressamos com alegria à cidade do Porto. Bem-vindos ao 48º Congresso APAVT. Bem-vindos ao universo da inteligência artificial. Se vocês ouvirem, para mim é praticamente igual, ou seja, dá para fazer tudo. Depois era só adicionar a voz à imagem do Pedro. 22 anos depois regressamos com alegria à cidade do Porto. Pronto, acontece que o Pedro ainda não é ventríloco e então tivemos que, mais uma vez, usar a linguagem Python e através do Google Collaborator e, passado também muito tempo, está acelerado 1000 vezes, introduzir a imagem mais o áudio para que existisse a sincronização labial. E agora ficou escuro. Não sei porquê. Não deve ter sido mesmo... Ok. Pronto, passamos para o seguinte. Então agora temos as duas coisas misturadas. A troca de imagem da cara e o voice cloning. 22 anos depois regressamos com alegria à cidade do Porto. Bem-vindos ao 48º Congresso APAVT. Bem-vindos ao universo da inteligência artificial. Pronto, não está perfeito, mas eu acho que está num resultado muito bom. Em resumo, foi isto que nós fizemos para o Congresso, esta mistura de conceitos, esta mistura de várias tecnologias, para que corrêssemos o risco de... Porque eu sei que há muitos congressos, sei que há muita coisa a falar sobre inteligência artificial, mas o desafio era vamos fazer coisas e vamos arriscar. E, portanto, eu acho que tivemos bons resultados. Para terminar, ou como dizia o Steve Jobs, só mais uma coisa. Nós ontem a Natália falava, e aliás a maior parte, o Berlim também o referiu, isto para terminar, da importância ou da evolução que o ChatGPT 4, que é o que nós temos estado a usar, o ChatGPT 4, que já é pago também, a evolução que ele teve e o quanto credível, aliás isso ontem foi uma grande parte da conversa, que era o nível de perfeição que o ChatGPT, o 4, já estava a conseguir alcançar, o nível de aprendizagem que já tinha. E então, para terminar, corri o maior risco de todos, que foi fazer uma pergunta malandra ao ChatGPT. Eu gosto de começar logo com o olá, porque esta malta convém ter cuidado. Então fiz esta pergunta: qual o melhor... Isto foi gravado ontem. Qual o melhor congresso sobre viagens em Portugal? Muito obrigado, parabéns à PAVT. Se tiverem alguma pergunta, estejam à vontade, eu no vosso lugar e ao coffee break, portanto. Obrigado. Senhoras e senhores congressistas, convido-vos agora para um breve coffee break patrocinado pela Air France KLM.